Oi, meu nome é Antônia, tenho 72 anos e eu moro em uma cidadezinha pequena, aqui no interior do Paraná. Eu sempre fui uma pessoa simples, com um coração cheio de amor pela minha família e pela vida. E hoje eu quero dividir com vocês algo que aconteceu comigo há muitos anos. Algo que até hoje me faz refletir sobre o quanto a vida pode ser imprevisível. Mas antes de começar, eu adoraria saber de onde você está ouvindo minha história. Me conta aí nos comentários. Eu fico muito curiosa para saber até onde minha história pode chegar. E, claro, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque assim você vai sempre acompanhar minhas histórias e a gente vai poder conversar mais, tá bom? Agora se ajeite aí, respire fundo e venha ouvir o que eu tenho para contar. O que aconteceu comigo pode ser difícil de acreditar, mas é a pura verdade. Bom, meu marido, o José, sempre foi um homem muito trabalhador. Mas como tudo na vida, ele passou por alguns momentos difíceis. Durante um tempo, ele ficou sem trabalho, o que não era fácil para nenhum de nós, né? A vida no interior não tem tantas opções de emprego. E nós, como muitos, enfrentamos dificuldades para dar conta de tudo. Ele fazia o que podia para ajudar, mas a situação estava complicada. Então, um dia, o José me falou que tinha conseguido um emprego de caminhoneiro. Eu fiquei tão feliz por ele, porque sabia o quanto ele queria voltar a trabalhar e dar uma vida melhor para a gente. Ele começou a passar mais tempo na estrada, o que era comum para o trabalho dele. E a gente se comunicava quando ele podia. No início, tudo parecia muito normal. Mas, com o tempo, algumas coisas começaram a parecer estranhas. Ele demorava mais para voltar. Às vezes dizia que tinha que fazer viagens maiores. E as histórias dele sobre os lugares onde passava não faziam muito sentido. Eu, sempre tentando confiar, deixava passar. Então, um dia, o José chegou em casa bem diferente. Eu senti que algo não estava certo, mas não consegui identificar o que era. Ele entrou pela porta meio cabisbaixo e quando eu fui até ele, como sempre fazia, para dar um beijo e fazer carinho, ele se afastou de uma forma que me deixou desconcertada. Normalmente, ele me abraçava forte, me dava aquele beijo gostoso, mas dessa vez ele não queria. Eu fiquei parada, olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo. José, o que foi? Tá tudo bem? Perguntei. Mas ele evitou olhar nos meus olhos. Ele disse que estava cansado da viagem, que o trabalho estava difícil e que queria descansar. Mas eu senti que havia algo mais, uma distância que eu não conseguia explicar. Eu respeitei o espaço dele, mas meu coração estava apertado. Aquela não era a reação dele. E o meu instinto me dizia que algo estava errado. Nos dias seguintes, ele continuou assim. Distante, estranho, evitando contato. Fui me sentindo cada vez segura, mas eu tentava manter a calma. Até que, numa noite, ele se levantou no meio da madrugada. Eu acordei com o barulho da porta se fechando. E quando olhei, vi que ele estava saindo de casa. Eu o chamei. Perguntei onde ele estava indo, mas ele só disse que ia dar uma volta para clarear a cabeça. E aí, foi aí que comecei a perceber que talvez o que estava acontecendo era muito maior do que eu imaginava. Alguns dias depois, ele saiu de viagem novamente, como sempre fazia. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Quando ele estava se preparando para ir, eu percebi que ele tinha deixado um dos celulares em casa. Sempre que ele viajava, ele levava os dois, mas dessa vez ele se esqueceu de um. Fiquei um pouco desconcertada, mas não falei nada. Imaginei que ele fosse voltar e pegar o celular depois. Foi quando, no outro dia, minha filha, que estava em casa, me chamou de repente. Ela estava mexendo no celular que o pai havia esquecido e, quando eu vi, ela me mostrou uma conversa na tela. Eu senti o chão se abrir sob meus pés. Naquele momento, meu coração começou a bater mais forte e a dor começou a apertar no peito. Eu olhei e não podia acreditar no que estava vendo.
Era uma troca de mensagens com outra mulher. E não era qualquer mensagem, não. As palavras eram íntimas, carinhosas e mostravam algo que eu nunca imaginei. Meu marido, o homem com quem eu passei toda a minha vida, estava mantendo uma relação com outra pessoa. Eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer, o que pensar. A sensação de traição tomou conta de mim de um jeito tão forte que eu mal conseguia respirar. Eu olhei para minha filha e vi que ela também estava em choque, mas não precisava de mais palavras. Nós duas sabíamos o que aquilo significava. O homem em quem eu confiava, o pai dela, estava vivendo outra vida que eu nunca soubera. Eu não consegui mais ficar em pé. As pernas começaram a tremer e uma sensação de vertigem me tomou de surpresa. A visão ficou embaçada e eu senti que ia cair no chão. Minha filha, que estava ao meu lado, me viu perder as forças e logo correu para me apoiar. Ela me ajudou a sentar na cadeira e, com uma expressão de preocupação, me pediu para respirar fundo. Calma, mãe. Vai ficar tudo bem. Só respira, ela dizia. Mas eu não conseguia entender como poderia estar tudo bem depois do que acabara de descobrir. Minha pressão baixou de repente. Eu nunca tinha me sentido assim antes, sem forças, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Minha filha correu até a cozinha e trouxe um copo de água, me ajudando a tomar um gole, enquanto tentava me acalmar. Eu sentia que não conseguia raciocinar. A mente estava em um turbilhão, tentando entender o que havia acontecido. Por que ele fez aquilo? E como não percebi nada antes. Minha filha, preocupada, ficou ao meu lado, segurando minha mão e me dizendo que tudo ia passar. Eu queria acreditar, mas no fundo, eu sabia que eu conhecia tinha mudado ali, naquele momento. A confiança que eu tinha no meu marido, no meu companheiro, se foi de uma vez, e uma dor imensa se instalou em meu peito. Eu não sei o que fazer, filha, eu disse, tentando me recompor, mas as palavras saíam emboladas. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Ela me olhou com os olhos cheios de tristeza. E por um momento, nós duas ficamos em silêncio, apenas tentando processar tudo o que estava acontecendo. Quando José voltou de viagem, eu estava completamente em silêncio. Eu me sentia como se estivesse em um estado de choque. Não consegui falar nada. Não consegui encontrar as palavras para expressar o que eu estava sentindo. A dor estava tão grande que qualquer palavra parecia pequena demais para descrever o que estava acontecendo dentro de mim. Então, eu resolvi ficar quieta, observando, esperando. Ele entrou como se nada tivesse acontecido, como se a vida continuasse como antes, mas eu sabia que tudo tinha mudado. Ele me deu um abraço, mas eu não correspondi da mesma forma. Apenas fiquei parada. Ele olhou para mim, com aquele olhar de quem não entendia o que estava acontecendo, mas não disse nada. Ele devia saber que eu não estava bem, mas eu também não queria mais fingir que estava tudo certo. Eu não sabia o que fazer com o que sabia. E, na minha mente, o que eu queria era que ele fosse capaz de falar primeiro. Ele perguntou como eu estava, e eu apenas respondi com um simples: estou bem. Não queria dizer mais nada. Minha filha, que também não falava, ficou do meu lado. E eu sentia que estávamos vivendo aquela situação juntas, em silêncio, sem que precisássemos dizer uma palavra a mais. O ar estava pesado, e a única coisa que eu queria era que ele percebera o quanto tinha me machucado, que a confiança tinha se quebrado, mas eu não sabia como dizer isso a ele. Eu não queria começar uma briga, mas também não sabia como continuar a viver ao lado dele depois de tudo que eu tinha descoberto. Os dias passaram e a rotina foi voltando aos poucos, mas a verdade estava ali, pairando entre nós dois, como um elefante na sala. Ninguém comentava, ninguém mencionava. Mas ambos sabíamos que algo estava irremediavelmente quebrado. Os dias foram passando, e a cada novo amanhecer, aquela sensação de angústia se tornava mais forte. Eu fazia o possível para seguir com a rotina, mas não conseguia parar de pensar no que eu sabia.
O silêncio entre nós dois só aumentava. E isso estava me consumindo. Eu já não sabia mais como olhar para ele sem sentir essa dor no peito. O José parecia estar tentando se comportar como se nada tivesse mudado. Ele me chamava para conversar. Perguntava sobre o que eu queria fazer no fim de semana, mas tudo soava como uma tentativa desesperada de continuar tudo como antes. E eu, por outro lado, não conseguia fazer de conta que estava tudo bem. O que tínhamos construído até ali parecia tão frágil diante daquela descoberta. A confiança, o respeito, tudo parecia ter desaparecido naquele instante. Foi numa noite, quando estávamos sentados à mesa para o jantar, que a tensão finalmente se quebrou. Eu não aguentei mais. Olhei para ele e as palavras saíram sem que eu pudesse controlar. José, eu sei o que está acontecendo. Eu sei de tudo. Ele parou de comer imediatamente. O olhar dele, que antes parecia tão confiante, agora estava cheio de medo e culpa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então, finalmente ele falou. Maria, eu não queria que você soubesse. Aquelas palavras me atingiram como uma flecha. Eu não sabia o que dizer, então só continuei olhando para ele, esperando que ele falasse mais, que me explicasse. Mas ele estava ali, com a cabeça baixa, sem conseguir me olhar nos olhos. Como você pôde, José? Como você fez isso comigo? Eu perguntei, e minha voz tremia, não só de raiva, mas de uma dor profunda que me consumia por dentro. Ele, com a cabeça baixa, finalmente admitiu. Eu te traí, Maria. Eu errei. As palavras dele saíram como se fossem as mais difíceis que ele já tivesse pronunciado, mas elas me cortaram como uma faca. Eu olhei para ele, tentando entender o que ele acabara de dizer. Você me traiu, José? Eu falei, tentando controlar a voz embargada. Depois de 10 anos de casados, você faz isso? A dor estava estampada no meu rosto e as lágrimas começaram a escorrer sem que eu pudesse impedir. Como ele pôde fazer algo assim? 10 anos juntos, uma vida construída lado a lado, e ele destruiu tudo com um ato tão cruel. Eu sentia que tudo o que passamos, todo o amor que dei, não significava nada para ele. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, Maria. Ele disse, tentando se justificar. Mas as palavras dele soavam vazias, sem força. Eu me deixei levar, e eu sei que fiz algo imperdoável. Mas para mim, naquele momento, as palavras não eram suficientes. Nada que ele dissesse mudaria o fato de que ele havia quebrado algo muito mais profundo. A minha confiança. Como você pôde? Como você fez isso com a gente? Com a nossa família. Eu perguntava, mas sabia que não havia resposta que pudesse fazer a dor diminuir. Eu não sabia mais o que sentir. O amor que eu tinha por ele estava se desvanecendo, substituído pela sensação de traição. E a raiva? A raiva estava crescendo dentro de mim. Você fez isso, José. Depois de tudo que vivemos? Depois de tanto tempo você vai e faz isso? O silêncio se instalou novamente entre nós. Não havia mais o que ser dito. As palavras dele soavam tão pequenas diante de tanta dor. Após aquela conversa, eu passei uma semana inteira sem falar com o José. Cada vez que ele tentava se aproximar, eu me afastava, como se o simples fato de olhar para ele fosse me fazer reviver tudo o que ele tinha me causado. Não queria ouvir as desculpas. Não queria mais saber das justificativas dele. Eu só queria o silêncio. Queria que aquele peso no meu coração fosse embora, mas sabia que ele ia demorar a desaparecer. Eu passei os dias me isolando. Quando ele chegava em casa, eu me trancava no meu quarto, ou então saía para caminhar sem destino. Não queria mais dividir o espaço com ele. Não queria respirar o mesmo ar que ele. Cada canto da nossa casa agora parecia estranho, pesado, como se tudo estivesse impregnado com a traição dele. Minha filha, que também sentia a tensão,
Tentava me ajudar. Mas eu estava tão confusa, tão perdida em meio ao turbilhão de sentimentos, que não sabia o que dizer a ela. Eu sabia que ela sentia a dor que eu estava carregando. Mas também sabia que ela estava aprendendo com isso, que ia carregar essa memória. E isso me doía ainda mais. José parecia entender que eu precisava de espaço, mas também tentava a todo custo se desculpar. Deixava mensagens dizendo que estava arrependido, que estava disposto a mudar, mas eu já não sabia se conseguia acreditar nessas palavras. Eu o via como uma pessoa diferente agora, alguém que eu não conhecia. E isso me machucava mais do que qualquer outra coisa. Foi difícil, muito difícil. Mas naquele silêncio, naquele afastamento, eu comecei a refletir sobre o que eu realmente queria para a minha vida. Eu sabia que, de algum modo, a decisão que eu tomasse dali para frente mudaria tudo. E eu não queria mais viver na incerteza, na dor. Eu precisava de clareza, de paz. E isso eu só encontraria dentro de mim mesma. Depois daquela conversa, a dor dentro de mim só aumentou. Eu não conseguia mais viver na ignorância. Precisava entender tudo o que estava acontecendo. José tinha me traído. Mas eu sabia que ainda havia mais por trás daquela história. O que mais ele havia escondido de mim? A dor da traição era enorme. Mas o vazio, não saber a verdade, me consumia ainda mais. Eu sabia que precisava de respostas. E a única maneira de encontrá-las era indo atrás delas. Fui até a cidade onde essa mulher morava. Eu sabia que, em um lugar pequeno como aquele, as pessoas sempre sabem mais do que dizem. E eu tinha que descobrir tudo. Eu passei o dia andando pelas ruas, perguntando discretamente para algumas pessoas, tentando juntar informações sem levantar suspeitas. A princípio, ninguém queria me dizer nada. As pessoas eram sempre educadas, mas evitavam falar demais. Mas eu não desisti. Continuei indo de uma casa para outra, conversando com quem eu achava que poderia me ajudar. Finalmente, uma mulher mais velha, que trabalhava na venda da esquina, se compadeceu de mim. Ela viu minha angústia e, depois de um bom tempo de conversa, acabou soltando a informação que eu tanto procurava. Ela tem uma filha, uma menina pequenininha, deve ter uns 5 anos, e a criança é do José. Naquele momento, eu senti meu mundo desabar. O que eu temia se confirmou. O José, meu marido, com quem eu passei todos aqueles anos, tinha uma filha com essa mulher, uma menina de 5 anos que, até então, eu nem sabia que existia. Eu fiquei parada, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Como ele conseguiu esconder isso de mim? Como ele pôde viver uma mentira tão grande, tão cruel? Perguntei mais sobre a mulher, sobre a vida deles. A mulher da venda me contou que o José ia lá sempre, discretamente, quando estava trabalhando nas suas viagens. E foi aí que a dor se transformou em raiva. Ele me dizia que estava viajando, que estava trabalhando. Estava, na verdade, criando uma filha com outra mulher. E eu, a mulher com quem ele construiu uma vida, fui deixada na ignorância, acreditando em cada palavra dele. A raiva queimava dentro de mim. Mas eu sabia que agora não havia mais volta. Eu sabia da verdade. E nada mais poderia ser escondido. A pergunta que ecoava na minha cabeça era: como eu podia olhar para ele depois de tudo isso? Como seguir com alguém capaz de me enganar de uma maneira tão cruel? Quando voltei para casa, eu estava tomada pela raiva e pela dor. A verdade estava completamente exposta, e eu sabia que não havia mais como esconder o que eu sabia. Não podia mais viver com a mentira. Então, sem hesitar, esperei o José chegar. Ele entrou como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse normal. Mas eu estava decidida a colocar tudo em pratos limpos. José, eu sei tudo, falei, com a voz tremendo de tanta raiva, mas firme, sem deixar dúvida.
Eu sei que você tem uma filha com aquela mulher. Eu fui até a cidade, conversei com as pessoas e a verdade finalmente veio à tona. Ele ficou pálido. Não sabia o que dizer. Não sabia como reagir. Por um instante ele ficou em silêncio, olhando para mim como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Mas eu não podia mais mudar de ideia. A dor e a mentira eram grandes demais. Como você pôde, José? Eu perguntei, a voz falhando. Como você fez isso comigo depois de todos esses anos? De tudo que passamos? Você me traiu, me enganou e ainda teve coragem de manter essa mentira por tanto tempo. Ele começou a gaguejar, tentou se desculpar, disse que estava arrependido, que nunca quis me magoar. Mas aquelas palavras não faziam mais sentido para mim. Não havia mais arrependimento que pudesse tirar a dor que ele causou em meu coração. Eu olhei para ele com uma raiva tão intensa que mal conseguia falar. Eu não quero mais te ver aqui, José. Você me enganou, me traiu. E agora quer que eu aceite isso? Não vou aceitar. Pode pegar suas coisas e sair. Não quero mais você na minha vida. Ele tentou se aproximar, talvez para me convencer a não fazer isso. Mas eu não podia mais ouvir as desculpas dele. Não queria mais olhar para aquele homem que eu tinha amado, que eu tinha confiado. A única coisa que eu queria naquele momento era que ele fosse embora. Eu não aguentava mais ter ele ali, perto de mim. Depois de tudo, eu não quero mais ver sua cara. Vá embora, José. Vai viver com a sua outra família. Eu não sou mais a sua prioridade e você não merece mais o meu perdão. Ele ficou ali, sem saber o que fazer, mas eu já estava resolvida. Não queria mais aquela vida, não queria mais aquele homem. Ele pegou suas coisas e com a cabeça baixa foi embora. Eu fiquei sozinha, mas de algum modo me senti mais leve. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, embora a dor fosse imensa. Eu precisava seguir em frente, por mim mesma, e não por ele. Depois daquela noite em que José foi embora, a dor que eu sentia parecia não ter fim, mas por mais difícil que fosse, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Não podia mais viver ao lado de alguém que me traiu e que havia me enganado de tantas formas. O mais difícil, no entanto, seria o que viria a seguir. O divórcio. A separação não foi nada fácil. Ao contrário do que muitos pensam, quando um casamento de tantos anos chega ao fim, não é só o amor que se perde, mas também a confiança, os bens que se construíram ao longo do tempo e a sensação de segurança. José não estava disposto a abrir mão de nada, e a batalha para decidir o que cada um ficaria foi longa e desgastante. Mas, ao contrário do que ele esperava, eu não estava disposta a ceder. Eu não queria nada além do que me era justo. A casa, onde passamos tantos anos juntos, era minha também. Eu ajudei a construir Vúcula. Cuidei dela. E não ia ser ele quem sairia de lá sem nada. Ele tentou, com todas as forças, contestar a divisão dos bens, alegando que merecia mais por ter sido o provedor da casa. Mas o que ele não sabia era que, ao longo de tantos anos, eu também havia contribuído com muito mais do que ele pensava, não apenas no cuidado com a casa e com a família, mas na construção de tudo que ele achava que tinha conquistado sozinho. O juiz, ao analisar as evidências e as circunstâncias do nosso casamento, decidiu que eu ficaria com a casa e alguns dos bens que adquirimos juntos, como o carro, e uma parte da conta conjunta que havíamos acumulado. José não gostou, claro. Ele ficou furioso e tentou fazer de tudo para me tirar da casa. Mas a decisão estava tomada. E no fundo, ele sabia que nada do que ele fizesse mudaria aquilo. Eu fiquei com a casa. Fiquei com as lembranças, os móveis que haviam sido adquiridos com o nosso suor. E com a minha parte de tudo que tínhamos conquistado juntos, ele perdeu a casa, perdeu o que achava que seria seu. E mais do que isso, perdeu o que realmente importava, a confiança e o respeito de quem esteve ao seu lado por tanto tempo. Quando ele finalmente saiu, levando apenas algumas coisas pessoais, eu me senti aliviada, mas também confusa. O que antes parecia um lar agora estava vazio, mas, ao mesmo tempo,
Era como se um peso imenso tivesse sido retirado de minhas costas. A casa agora era apenas minha, e mesmo que ainda houvesse a dor da traição, ao menos eu tinha minha liberdade de volta. Embora eu tenha ficado com a casa e alguns bens, e tenha finalmente me livrado de tudo aquilo que me fazia viver uma mentira. A dor que ficou dentro de mim era algo que eu não sabia como curar. A sensação de ter sido traída por alguém em quem confiei durante tanto tempo foi devastadora. Eu não sabia mais o que era confiar em outra pessoa. O José tinha sido o meu companheiro, o meu marido, a pessoa com quem eu compartilhei os melhores e piores momentos da minha vida. Ele era o homem com quem eu acreditava que envelheceria, com quem eu pensava que construiria uma vida até o fim. E, no entanto, ele foi capaz de destruir tudo o que tínhamos com uma mentira. A dor de saber que ele me enganou de uma maneira tão cruel ficou comigo por muito tempo. Após o divórcio, eu me vi sozinha. Mas não de uma forma que eu imaginava. A liberdade de estar longe de José não trouxe a paz que eu esperava. Pelo contrário, eu me senti como se tivesse perdido minha capacidade de confiar nas pessoas. O que ele fez com a minha confiança é algo que eu não sabia como superar. Eu não conseguia mais olhar para ninguém sem me perguntar: será que essa pessoa também está mentindo para mim? Será que ela também está me enganando? O trauma da traição me acompanhou em cada pensamento, em cada gesto. Eu não queria mais me abrir para ninguém, não queria mais me permitir ser vulnerável. Como poderia confiar de novo em alguém depois do que José fez? Como eu poderia arriscar meu coração novamente, sabendo que, por mais que amasse, poderia ser traída outra vez? Eu passei anos sozinha, cuidando da minha casa, da minha vida. Mas sempre com um medo profundo de me envolver com alguém de novo. O simples pensamento de recomeçar com outra pessoa me deixava tensa, nervosa. Eu ficava distante, reservada, com medo de que a história se repetisse. O medo de amar novamente e perder era maior do que qualquer vontade de ter alguém ao meu lado. A confiança que eu tinha, não só no José, mas nas pessoas em geral, estava quebrada. Às vezes eu olhava para as outras pessoas e via como elas seguiam suas vidas, com seus casamentos, suas famílias, e me perguntava como conseguiam fazer isso sem medo. Como poderiam amar e confiar de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu sentia que nunca seria capaz de fazer o mesmo. Eu nunca mais queria passar por aquela dor. E para evitar isso, acabei me fechando em um casulo, sozinha, tentando entender como me reconstruir sem depender de ninguém. Eu passei a viver meus dias de uma maneira tranquila, mas solitária. Fui reconstruindo minha vida, uma peça de cada vez. A casa agora era minha, e eu me dedicava a ela com carinho, como sempre fiz, mas por dentro eu sabia que a confiança estava quebrada. O medo de me entregar novamente, de confiar em outra pessoa, continuava ali, me impedindo de abrir meu coração para novas possibilidades. Agora, quero saber de vocês, minhas mulheres guerreiras, se alguma vez já passaram por uma situação parecida, ou se já enfrentaram uma traição tão dolorosa quanto a minha. E não esqueça de colocar nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber muito onde minha história está chegando. Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Compartilhe com alguém que você pode se identificar com a minha história. Quem sabe juntos podemos encontrar força para seguir em frente. Até o próximo vídeo e lembre-se, a vida nos dá muitas lições e é sempre bom aprender com elas.